Olá pessoal, estamos aqui fazendo mais uma resolução da atividade, onde o conteúdo abordado é potência com base negativa. Vamos iniciar. Questão 1. Calcule as potências a seguir. Então, calcular potência com base negativa, que é o nosso caso aqui, que a gente tem que analisar o expoente. Quando o expoente for um número par, um resultado será positivo. Quando o expoente for um número ímpar, um resultado será um número negativo, certo? Então, sabendo essa regra, a gente consegue calcular qualquer potência. Então, letra A. A letra A a gente tem menos 4 elevado a 2. Vou colocar separado aqui, ó. Isso é menos 4 multiplicado duas vezes. Então, eu tenho menos 4 vezes menos 4. O que acontece? Se eu fazer a multiplicação de dois números negativos, o valor vai ficar positivo, porque menos vezes menos é mais. 4 vezes 4, 16. Ou seja, menos 4 elevado a 2 é igual a 16 positivo, certo? Então, base negativa expoente par, o valor sempre será um número positivo. Aqui eu tenho menos 2 elevado a 3. Vou fazer separado aqui. Isso é o menos 2 multiplicado 3 vezes. Então, vai ficar menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2. Então, aqui a gente pode ver que eu tenho menos vezes menos, que é mais, e mais vezes menos é menos. Então, vai ficar igual a menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ou seja, menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Então, toda vez que a base for negativa e o expoente for par, o valor será positivo. E a base for negativa e o expoente for ímpar, o valor será negativo. 7 elevado a 2. Isso é 7 vezes 7. 7 vezes 7 é igual a 49. Então, aqui a base é positiva. Menos 3 elevado a 4. Então, vamos analisar. O valor final será positivo ou negativo? Será positivo porque o 4, a base é negativa, mas o expoente é 4, que é um número par. Então, será positivo. Quanto que é menos 3 elevado a 4? Vai ser menos 3 vezes menos 3. Se eu fizer a multiplicação 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, isso vai ficar 81 positivo. Tranquilo? Letra E. Eu tenho 0 elevado a 5. Esse caso vai ficar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, multiplicado 5 vezes. E no final vai continuar sendo o 0. Então aqui agora tem 5 elevado a 0. Potência, cuja base é diferente de 0 e o expoente é igual a 0. Isso é igual a 1, certo? Menos 6 elevado a 3. O valor será positivo ou negativo? Então você sabe que é negativo, por quê? A base é negativa e o expoente ele é um número ímpar, certo? Então vai ficar 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, menos 100 elevado a 0. Isso aqui é igual a 1, certo? Base negativa expoente para o valor positivo e esse aqui é 1 positivo. Menos 1000 elevado a 1. Então, quando o expoente for igual a 1, o resultado é para a base. No caso aqui vai ser o próprio 1000, menos 1000 na verdade. Certo? Menos 10 elevado a 3. Então aqui vai ficar negativo. Expoente ímpar. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Aqui, menos 5 elevado a 3. O valor será negativo. Expoente é ímpar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, menos 125. Menos 2 elevado a 4. O valor será positivo. Expoente é par. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, menos 2 elevado a 4 é igual a 16 positivo. Questão 2. Observe a potência e responda as questões. Então, a potência é menos 4 elevado a x. Letra A.
para que valor de x a potência é igual a menos 64? Então, vamos pensar assim. Menos 4. Para ficar negativo, tem que ser expoente ímpar, certo? Então, vamos colocar 3 vezes para ver. Tem que ser o expoente, ou expoente 3, ou 5, ou 7. Não pode ser expoente par, já que a base é negativa e o expoente ele é um número ímpar. Como é que você quer ímpar? Porque o valor foi negativo. Menos 4 vezes menos 4 dá 16. Positivo. 16 vezes menos 4 vai dar menos 64. Então vai ter que multiplicar o menos 4 3 vezes. No caso, esse expoente aqui, esse x aí, ele é igual, vou deixar separado aqui, a 3. Então, se eu tenho menos 4 elevado a 3, a resposta é menos 64. Tá certo? Letra B. Para que valor de x a potência é igual a mais 256? Nesse caso agora, ó, é positivo. No caso, o expoente tem que ser, tem que ser par. Então, a gente tem que pensar, vai ser 2, mas menos 4 ao quadrado vai ser 16 positivo. Ou vai ser o 4, ou 6, ou 8, tem que ser positivo, existe um número par. Então, tem que ser 4. Vamos pensar, se eu multiplicar aqui, esse valor aqui novamente, vezes menos 4, vai dar positivo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4 vai dar os 256. Ou seja, o meu expoente tem que ser igual a 4. No caso, x, ele é igual a 4, certo? Então, aqui substituindo x pelos números naturais 0, 1, 2 e 3, obtemos uma sequência. Então, vamos substituir aqui. Então, quando x for 0, então vai ficar menos 4 elevado a 0, que é 1. Quando x for 1, vai ficar menos 4 elevado a 1, que é o próprio menos 4. Quando x for 2, vai ficar menos 4 elevado a 2, que é 16. E quando x for 3, eu tenho menos 4 elevado a 3, que é essa aqui, ó, menos 64. Então essa é a sequência, certo? Aí vem. Analise a sequência e determine os valores de x para os quais os termos da sequência são positivos. Então, para ser positivo, foi o primeiro e o terceiro, ou seja, para x igual a 0, então x igual a 0 e x igual a 2. Ou seja, quando o expoente for par, tá certo? Então 0 e 2, que são os números pares aí. Letra B, determine os valores de x para os quais os termos são negativos. Então, para ser negativo vai ser o ímpar. Quando x for igual a 1, que deu menos 4, e quando x for igual a 3, que deu menos 64. Então, x igual a 1 e x igual a 3. Certo? Questão 3 agora. Responda as perguntas de Jaqueline no caderno. Então, pensei um número negativo e o elevei a 1 milhão. Obtive um número negativo. Então, ó, ele pensou em um número negativo e elevou a 1 milhão. Então, se eu tenho, deixa eu colocar aqui, um número, vamos pensar, menos 2, só para a gente ter aqui a noção. E eu vou elevar a 1 milhão, certo? Pronto. Esse resultado será positivo ou negativo? Ela perguntou, obtive o número negativo? Sim ou não? A base é negativa, mas o expoente ele é um número par. Então o valor será um número positivo, ou seja, não será negativo. Então a resposta aqui é não, certo? Se eu tivesse elevado esse número a 1001, obteria um número negativo. Então se aqui fosse menos 2 elevado a 1.000.001, o resultado seria negativo. Então agora a base é negativa e o expoente é ímpar. Nesse caso seria sim negativo. Então aqui a resposta é sim. Tranquilo? Quarta questão. Observe os quadrados maiores e escreva em forma de potência a quantidade de quadradinhos em cada caso. Então letra A.
Só contar aqui, ó, quantos quadrados tem aqui? 4. E aqui 4. Então aqui é 4 vezes 4, ou seja, 4 elevado ao quadrado. Certo? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 também. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 5 vezes 5, que é 5 elevado ao quadrado. Já que ele quer em potência. Certo? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 também, então vai ficar 6 elevado ao quadrado. Por último aqui, 3 por 3, 3 elevado ao quadrado. Certo? Questão 5. Cláudio pretende trocar o piso da garagem de sua casa. Para comprar a quantidade de certas lajotas, ele verificou que há 16 lajotas na largura da garagem e 16 lajotas no comprimento. Então, 16 na largura e 16 no comprimento. Letra A. Considerando que a nova lajota tenha o mesmo tamanho da anterior, quantas lajotas seriam necessárias para que Cláudio trocasse todo o piso? Escreva o resultado na forma de potência. Ó, a largura é 16 e o comprimento é 16. Então vai ficar 16 vezes 16, ou seja, 16 elevado ao quadrado, já que ele quer o valor na forma de potência. Isso aqui, ó, 16 vezes 16, ou 16 ao quadrado, vai ser igual a 256. Certo? Letra B. Se a medida da largura e do comprimento das lajotas novas fosse o dobro das anteriores, quantas lajotas seriam necessárias? Escreva o resultado em forma de potência. Ó, se essa lajota nova agora for o dobro da antiga, ele vai precisar somente da metade, tá certo? Então, em vez de ser 16 vezes 16, vai ficar 8 vezes 8. Então, vai ficar 8 vezes 8, ou 8 elevado ao quadrado. E 8 ao quadrado é igual a 64. Então, se esse fosse o dobro da anterior, ia precisar da metade aqui. Então, os lados seriam a metade, certo? Tanto o comprimento quanto a largura. 6. 5 fichas estão dispostas no quadro. Sabendo que os produtos dos números que estão nas diagonais são assim, tá? São iguais, então, sabendo que os produtos dos números que estão nas diagonais são iguais, determine o número que está na ficha com o símbolo triângulo, no caso dessa ficha aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular dessa parte, porque está todos os números. Então, a gente tem 2 vezes menos 2 elevado ao cubo, ou menos 3 elevado ao cubo, isso é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, deixa separado aqui, ó. Menos 3 multiplicado por menos 3 multiplicado por menos 3. Vai ficar negativo, tá certo? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então aqui é menos 27. Então vai ficar 2 vezes menos 27 vezes menos 1 elevado a 10. Isso aqui é igual a 1. Então essa multiplicação quanto que dá? 2 vezes 7, 14. Bota 4, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 5. E mais vezes menos é menos. Então dá menos 54. Então essa multiplicação dá menos 54. Então essa outra multiplicação aqui também tem que dar menos 54. Já que falou que os produtos são iguais. Certo? Aqui eu tenho menos 1 elevado a 5. Isso é negativo. Base negativa expoente vai ser negativo. Então eu tenho menos 1 vezes. Essa multiplicação a gente já fez aqui, que deu menos 27. Então está aqui menos 27. E multiplicado por esse triângulo aqui. Tem que ser igual a quanto? A menos 54. Então vamos fazer, ó. A gente pode observar que são iguais. Esse 1 está aqui, está aqui. Então aqui tem que ser o 2, né? Por quê? Menos vezes menos é mais. 1 vezes 27 é 27. Então eu tenho mais de 27. O valor tem que ser quanto? Menos 54. Para chegar em 54 tem que multiplicar por 2. Então aqui tem que multiplicar por 2. Ó. 27 vezes 2 é 54. Só que o valor tem que ser negativo. E aqui está positivo. O que eu vou fazer? Colocar aqui o menos 2. Então o número que falta aqui, ele é o menos 2.
certo? Então, finalizamos aqui mais uma correção da atividade.